Martelar a IA não é uma opção, é uma necessidade. O modo gado com que o mercado da advocacia trata o assunto não contribui em nada para o debate dos modelos de negócios que serão adotados pelos escritórios e pelos clientes. Martelar a IA, o ludismo na advocacia. Gesto de gestão. E aí, tá tudo bem com você? Que bom ter você aqui acompanhando o Gesto de Gestão. Esse é o episódio número 117. André Porto Alegre, tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo, Você já Lupe. sabe o que eu vou perguntar. Onde é que está a nossa companheira de trabalho? Que não nos ouça, né? Que não nos ouça. Até nós não estamos abrindo mão dos ouvintes. Sim. A gente nunca abre mão dos ouvintes. Mas dessa ouvinte em especial, que quando ouvir esse episódio, ela vai ficar um pouco, assim, digamos, incomodada. Vai. E merecidas férias, né? Merecidas férias, etc e tal. Japão. A pessoa tá cansada. Vai pro outro lado do mundo, né? Foi o que ela fez. Mas a gente não podia deixar, e a Daniele Serafino é a que mais zela pelos nossos ouvintes, né? É o nosso saque, verdadeiramente o nosso saque. Exato. Então a gente não podia deixar nessa quinzena o programa, a gente tá curtindo muito as férias dela lá, tá aproveitando, mas a gente tinha que fazer esse programa. É por isso que esse título tem a ver então com essa folga aqui. Eu vou aproveitando que ela não tá, é isso? Eu vou dar uma martelada na IA. Aproveitando que Daniele Serafino está fora, nós vamos martelar. É isso mesmo. Agora, isso tem a ver com a origem histórica, né? E diz respeito ao ludismo. E eu queria repetir para que não haja nenhuma confusão por parte dos nossos ouvintes. Ludismo, é com D. Ludismo. Ludismo. Então vamos lá. O ludismo foi um movimento, Lupe, de trabalhadores ingleses do setor têxtil no início do século XIX, que se manifestava pela destruição de máquinas como forma de protesto contra as más condições de trabalho e a ameaça aos meios de vida que a Revolução Industrial e a mecanização representavam. Então, olha que coisa interessante. O movimento, que recebeu o nome em homenagem a uma pessoa, que é o Ned Ludd, foi reprimido militarmente por leis, mas representou um dos primeiros movimentos de resistência operária à industrialização. Eu achei que era muito... Quando eu fiquei sabendo que existia, né, que os trabalhadores, no começo da Revolução Industrial, pegavam um martelo e saíam destruindo, eu achei isso tão bacana. Eu comecei a imaginar, Lupe, todos os advogados com os martelinhos na mão, quebrando alguma coisa que parecesse com a IA, que eu nem sei como é que é. Qualquer máquina que visse coisa que visse pela frente. E Ned Ludd foi um operário que, após ser punido pelo patrão devido ao mau desempenho no trabalho, decidiu as avaliações. Ele foi mal avaliado, né? Nunca mal avalia alguém com um martelo por pé. Ele decidiu pegar o martelo e quebrar as máquinas na fábrica onde trabalhava. Apesar da história de Ludd e da existência do próprio não terem sido comprovadas, né? A gente não tem assim firmemente. Existem... A produção até pesquisou, tem fotos dele, ou retratos, etc e tal. Ele serviu de inspiração para o movimento do ludismo. Então, desde então, Lupe, passou-se a se chamar as resistências a essas evoluções, que no caso era a Revolução Industrial, passou-se a chamar de ludismo. E eu achei muito pertinente trazer esse assunto quando a gente está aí envolto de cada 10 conversa, 11 é sobre A, né? Exato. Fica sempre faltando uma, né? Você brincou que é ludismo, tem o D. É bom lembrar que começa com L também. Ludismo. Começa com N. Não. Sim. Então era isso. Então também. Você vê só como os nossos ouvintes perceberão que na ausência de Daniele Serafino, olha, fica terrível isso aqui. Mas você aproveitou a ausência de Daniele Serafino aqui, e talvez você vá até dizer assim, Lupe, não faça isso, mas você aproveitou para falar sobre martelar a IA quando a nossa Daniela está de férias. Exatamente, mas você é meio dramático, né? Você tá dramático. Resistir à adoção dos avanços das tecnologias no ambiente de trabalho não é uma ideia fora de contexto histórico das relações humanas com as aparentes ou reais ameaças à sobrevivência. O martelo pode estar um pouco ultrapassado, Lupe, é bem verdade, né? Mas martelar, num sentido figurado, a inteligência artificial é uma opção cogitada por um número significativo de advogadas e advogados
advogados que hoje atuam nos escritórios de advocacia ao redor do mundo. E eu acho que isso tem muita responsabilidade nossa mesmo, né? A gente trouxe esse assunto para a pauta de uma maneira um pouco desorganizada, né? A gente começou a assumir como uma realidade, e ela é mesmo, etc. Mas a gente trata dessa questão de uma maneira um pouco, eu diria assim, meio inconsequente, né? Ninguém sabe muito bem o que é isso. Eu que convivo em escritórios de advocacia diariamente, eu poderia citar, assim, 10 modelos de adoção de IA. Não de IAs propriamente, modelos de adoção. O que os escritórios estão fazendo? Compra, não faz, chama uma que faz todas, muda o seu servidor, diversas, eu não consigo nem reproduzir. Então, aqui a gente traz um pouco essa questão, nos aproveitando desse dado histórico, até para chamar um pouco a responsabilidade das lideranças sobre a relevância de se tratar disso de uma maneira menos emocionada, digamos assim. Mais organizada. Organizada. E aí, essa coisa de martelar no sentido assim, o que é mesmo, como é que vai ser, já sabemos no que vai dar certo, porque é muito curioso, né? Porque a gente não tem nem ideia de experiência. Todo mundo fala que tem uma experiência boa sobre isso, é meio lenda urbana. E às vezes é só o ChatGPT, né? É 5, ChatGPT 5, que fica bacanudo, né? Diante das dificuldades em resistir, e aí eu acho que é importante a gente colocar, Lupe, que todos sabem o que aconteceu com o ludismo, ou seja, nada, né? A Revolução Industrial tá aí. Então, diante das dificuldades da resistência natural, cabe aos profissionais do direito revisitarem a história da Revolução Industrial e tentarem percorrer o caminho dos que martelaram o impacto da substituição das trabalhadoras e trabalhadores por máquinas. Isso não significa dizer que, quer dizer, essa substituição é até duvidosa, nós não temos ideias disso. Mas eu, quando fui apresentado, e só para justificar aos nossos ouvintes se eu tive uma crise assim uma crise, por que eu fui? Porque eu assisti de uma das muitas palestras que eu tenho assistido sobre a questão da IA, e eu tenho sido submetido a isso. Então, quem sabe eu queria pegar esse martelo, né? Eu já tô com vontade desse martelo. Esse martelo já tá, eu tô com vontade mesmo. Então, por isso... Calma, já é Natal. Já é Natal. Mas numa das palestras sobre IA, veio essa questão do ludismo. E eu achei de uma felicidade do proponente ao debate dizer o seguinte, olha, o que a gente achar normal hoje, a gente pode ter resistência. E é isso que eu quero trazer um pouco, entende? Quer dizer, a Revolução Industrial, ela teve resistências. E ela tá aí colocada e ninguém discutiu. André, às vezes a gente normaliza coisas que a gente sequer entende, né? Mas como tá ali no hype, todo mundo tá falando, então é normal, a IA. Pronto, a gente aceitou a IA. E é exatamente isso que você está trazendo. Os mais jovens, talvez, e se não conhece, tem que conhecer o filme do Chaplin, né? Que a gente tá... Que isso lembra muito isso que você tá falando, né? É, muito bem... Tempos modernos. Tempos modernos, é verdade. Muito bem lembrado, porque é isso mesmo, né? Filme esse que, com todo o seu anacronismo, nunca perde a contemporaneidade, né? Porque o personagem ali, né, o Charles Chaplin ali, né, que eu acho que ali ainda estava investido do seu personagem tradicional, ele motiva, a gente entende perfeitamente ele, né? Ele faz essa crônica do que é a adoção. A curiosidade é que Charles Chaplin fez esse filme quase 100 anos depois do ludismo. Então tem uma coisa curiosa. Olha que legal isso, cara. 100 anos depois do ludismo é que o Charles Chaplin vem fazer uma crítica sobre a adoção das máquinas na vida dos trabalhadores. Então olha como esses processos que são tidos hoje como assim, muito instantâneos, muito rápidos, muito virada de chave, sabe? Acender ou apagar a luz, precisam de tempo de maturação. E isso eu acho... Eu não sei se você levantou essa questão do Charles Chaplin por causa disso, e por isso é que eu tô te trazendo que foram 100 anos depois, que é pra gente mostrar que é o seguinte, assim, isso vai acontecer? Vai, mas nós temos que respeitar os processos. Exato. E eu acho que, quem sabe nisso que eu repute um pouco da inconsequência das lideranças da advocacia. Vai ser, ninguém tem dúvida, etc. tal, mas nós ainda temos uma jornada para percorrer, e por mais rápido que ela pareça ser, ela tem um tempo de maturação. A Revolução Industrial tem muito para ensinar a gente. É isso, né? Eu acho que são referências interessantes. Então, no filme, né, nesse filme, só para colocar os nossos
ouvintes na mesma página, no filme Tempos Modernos, Charlie Chaplin propõe continuar martelando a ideia da desumanização do trabalhador à época, né? A alienação e as precárias condições de vida impostas pela busca incessante por lucro e produtividade na era da industrialização. Martelar a IA não é uma opção, então assim, quase que uma necessidade. E o modo gado, Lupe, que eu coloco lá no... E esse gado, obviamente, os nossos... Por favor, ouvintes, considerem uma aspas nisso, né? Essa questão um pouco de efeito manada, né? Então é nesse sentido que eu tô colocando a questão do gado. É um pouco essa questão, sem a gente tratar o assunto, né, de uma maneira com um debate sobre modelos de negócios, que modelos de negócios serão adotados pelos escritórios, etc e tal. Então é nesse sentido que eu peço essa reflexão, aproveitando. E, obviamente, no próximo programa, Daniele Serafino, diretamente do Japão, mas aí já diretamente aqui na nossa bancada. Ou já vestida de judô para dar um golpe, né? Um golpe na gente. E uma rápida pesquisa em artigos e reportagens que tratam dos riscos da IA na advocacia, no Brasil e internacionalmente, as menções, Lupe, curiosamente, são sobre resultados incorretos, falta de transparência sobre como os dados foram processados, riscos à segurança da informação, violações de propriedade intelectual e viés algorítmico. Então, olha só, quando você vai pesquisar que artigo que está se escrevendo, tudo é negativo. Então, isso é que eu acho curioso, né? Todo mundo vai... Esse efeito manada, efeito rebanho, mas quando você vai ler, só tem crítica. Aí tá todo mundo martelando também, né? Que ela surta, aí a surta. Não surta coisa nenhuma. Dá as informações. Não surta, quem surta somos nós. E ela dá informação errada mesmo. Então não precisamos ficar com essa coisa toda, ela surtou. Né? Surtou é uma propriedade, um atributo humano. Mas há outros elementos, Lupe, que precisam ser martelados para alertar as lideranças da advocacia. Aparentemente, inebriadas por ideias voltadas exclusivamente para as questões formais expostas no último parágrafo e que, em suma, só afetam o trabalho e não as pessoas. Então, aquela questão, as informações erradas. Quando a gente reputa uma humanidade para IA e a gente fala que ela surta, nós estamos, na realidade, perdoando. As pessoas surtam. Elas precisam... A IA errou mesmo e não tinha que ter errado. Então, se errou é por alguma questão. O machine learning não funcionou. Agora, além de perder as pessoas da bancada, perdemos todos os ouvintes, né? Não, deixa eu me organizar aqui. Vai. E ver se é isso aí. Porque que nesse contexto que você considera que um pouco de ludismo será, então, necessário, assim como foi no começo do século XIX e XX, para que haja uma reflexão mais ampliada sobre essa nova realidade. Acho que sim, é exatamente isso. Eu acho que a gente adotou uma postura de falar muito sobre o assunto. Acho que falamos um pouco sem grandes conhecimentos, hoje já temos mais. Sim. Acho que padecemos ainda de experiências completamente exitosas. Acho que existe, e claro que vivemos num sistema capitalista, né, Lupe? Então, tem gente vendendo, né? E eu fico vendo as coisas sendo vendidas assim com a maior facilidade e muitos escritórios adotando. Stephen Embry, que publica um blog chamado Tech Law Crossroads, dedicado ao exame, Lupe, da tensão entre tecnologia, direito e prática. Do direito, né? Então, entre tecnologia, direito e prática do próprio direito, afirma que, quer você compre a teoria da tomada de decisão preparada para reconhecimento ou não, a IA e o trabalho que ela substitui não vão desaparecer, e a necessidade de maximizar seu uso em todos os setores, incluindo o treinamento, é imperativa. Vamos traduzir um pouco isso, porque essa teoria da tomada de decisão preparada para reconhecimento é uma tese, nós até já falamos sobre ela aqui, em alguns programas atrás. É uma questão de sentir que algo está errado. Ele defende, essa é uma coisa curiosa. No último episódio, eu acho que sim, que ele defende essa questão de sentir que algo está errado, embora, na verdade, não tem nem nada que esteja aparecendo, entende? É que ele vai por inferência mesmo, né? E ele diz que quando me tornei mais experiente, e ele praticou a advocacia, geralmente podia prever quando o outro lado se aproximaria de um acordo, porque já havia passado por casos suficientes para ver padrões, é o que ele fala, de comportamento no outro lado. Advogados experientes, isso é ele
ele falando, Lupe. Embora inconscientemente chamam isso de instinto, ao tomar decisões e recomendações. Então, tem uma questão aqui que ele traz, que é muito interessante, nós não vamos perder isso nunca, acho que a gente tratou disso, que é esse sentimento, né? Mas eu acho que o Stephen Embry traz uma questão lá no comecinho que eu falei antes, que é interessante, que é sobre treinamento, né? Eu não tô vendo, por exemplo, assim, não estou vendo, pode ser que aconteça. Como é que nós estamos pensando sobre a questão de treinamento, exatamente quando essa tecnologia chega? Como é que são esses treinamentos? E os treinamentos estão muito vinculados atualmente a proibições. Não pode isso, não pode aquilo, não pode perguntar não sei o quê, não pode fazer não sei das quantas. Isso não é treinamento, isso é proibição. Isso é condicionamento. Né? Exatamente. Então, acho que a gente precisa trazer um pouco essas questões, né? Então, e eu acho que tá todo mundo sabendo que o sentimento existe, mas trazer essa questão do sentir, né? E do... parece uma coisa meio proibido sentir hoje. Assim, você tá no sentir nesse sentido que você tá trazendo. O feeling, aquilo que a IA ainda não consegue traduzir e também nem te ajudar muito com isso. E eu acho que você tem uma tarefa aí tremenda nesse processo. Toda a gente vem colocando isso sucessivamente, inclusive sob o ponto de vista da importância da gestão de pessoas, da importância das pessoas, independente da IA. Sem martelos, né? Mas só pra gente martelar. Até porque não seria bom, porque vai que vem uma fila de gente com martelo aqui na porta. Isso não podemos correr esse risco. Mas pra terminar, Lupe, eu quero dizer, pra deixar registrado, porque senão quem vem com martelo é a Daniele, que eu lamento ter feito esse episódio sem a participação dela, né? Porque, sem dúvida nenhuma, ela contribuiria bastante, vai contribuir sem dúvida nenhuma, porque ela vai escutar esse nosso episódio. Tá aqui, como você disse, com o seu kimono. E vai vir preparada a faixa preta que é para que a gente possa falar. Mas quis trazer um pouco essa questão do ludismo e quis trazer um pouco essa questão também da circunstância em que eu ouvi pela primeira vez, não conhecia, mas só para deixar todo mundo tranquilo que quem colocava isso de uma maneira muito simpática, porque falava sobre IA. É isso. Legal, bom, esse é o episódio número 117, hoje excepcionalmente a gente não terá o nosso quadro Gesto de Inovação, mas eu sei que teremos novidades no nosso Gesto de Gestão. Então, você sabe que eu fiquei muito animado quando em alguns episódios atrás, você, acho que foi no 115, que você criou, assim, muito espontaneamente a questão do Acorda Fundador. E eu, depois, ouvindo aquele episódio, eu achei sensacional a vinheta que o Ed criou, a forma com que você colocou. E a gente procura sempre, para os episódios, para as próximas temporadas, a gente sempre procura ter alguma novidade, alguma coisa assim. E eu, à época, até coloquei aqui espontaneamente, né? Você e a Daniele brincaram, que estavam garantidos, porque eu adorei a questão do Acorda Fundador. Porque eu acho que o Acorda Fundador é uma realidade. Sim. Eu acho que, no fim, os fundadores, né, muito responsáveis pela gestão de grande parte dos escritórios no Brasil, às vezes precisam de um chacoalhão. E quem sabe o Gesto de Gestão, esses nossos episódios, sejam um chacoalhão natural a esses fundadores. Eu achei muito simpático a gente chamar os fundadores a acordarem sobre algumas questões. Então, mas eu fiquei com ciricutico, devo confessar. E então achei que era muito tarde deixar isso só pra quando a gente voltar das nossas férias, na sexta temporada. Nem decidimos ainda a corzinha do nosso card, né? Ainda temos que decidir, né? Os Pantone todos já estão chegando. Daqui a pouco a gente vai ter que inventar Pantone. Já vai ter que inventar Pantone, né? Inventar Pantone. Mas eu queria dizer que nós vamos ter, a partir desse episódio, o Acorda Fundador, e eu tenho muita felicidade da produção ter decidido, Lu, eu não sei se você sabe, que você é que vai acordar os fundadores. Me deram hoje essa... Lu, você estava muito preservado nesses últimos, né? Eu tava aqui quietinho. Né, Aline? Aline, ele não tá preservado, Aline? Passando a bola pra você, pra Dani. Então aproveitei essa oportunidade. Então eu acho que eu queria que você fizesse com aquela voz que só você tem, então... e que o Ed colocasse aquela vinheta do nosso novo quadro. Então vamos lá. Acorda, Fundador. De hoje até o final do ano, você vai perceber que na advocacia as mudanças são respostas às descontinuidades.
O escritório não atende mais os clientes que queria, não trabalha com os advogados que admira e não fatura mais o que precisa. Por isso, clama por mudanças. Acorda, fundador! Maravilhoso. Olha a responsabilidade, hein? Aline aqui, que faz toda a parte... Aline, faz um sinal positivo que a gente só consegue te ver, não consegue... Você não gostou desse quadro? Não, tá bom. Não era o que faltava nesse programa? O A Aline aprovou. Se a Aline aprovou, tá Não, a Aline aprovou, então, claro. Tá beleza, a Aline é uma profissional que entende de rádio, que sabe o que é. A gente precisava de um bordão. Do bordão. E agora esse programa, finalmente, depois de 5 temporadas, ele tem um bordão. Agora a gente, quando passar pelos eventos, quando formos nos eventos, nós vamos ouvir... Acorda, fundador. Eu acho perfeito isso, né? Não é bacana, Aline? A Aline aprovou. É isso, Lupe. Eu acho que uma pena que Daniele Serafim não participou. Ela vai chegar aqui e vai falar assim, acorda, produção, não contrato com esses dois. Vai ser isso. Mas é isso, Lupe. Obrigado, hein? Obrigado. Esse foi o episódio número 117, aproveitando aí já o gancho, tá aqui na nossa mesa de som, fazendo essa captação e aturando esta dupla aqui, tá? Aline Nascimento. Na montagem, o nosso Ed Chaves. Na produção, a equipe da Compasso Collab, que além de deixar prontinho o gesto de gestão, coloca a gente na nuvem, André. E não é IA, não, é o dedo mesmo que vai lá, aperta o botão pra subir. Ainda. E é isso. Semana que vem, olha, eu já querendo arrumar de novo. Você viu que isso não sai da cabeça. Já temos o nosso bordão, tá certo? Vamos segurar. Acorda, Lupe. Daqui 15 dias, Dani Serafino com a gente aqui. Obrigado, gente. Beijo, até lá. Gesto de gestão.